O que encontramos nessa sessão são diversos relatos sobre os muitos milagres realizados por Cristo, milagres esses que servem para autenticar a autoridade de Jesus Cristo como o Messias, aquele rei da linhagem de Davi, que veio para este mundo salvar o seu povo do pecado deles. Nós temos aqui relatos de milagres que são intercalados por palavras de ensino da parte de Cristo. O texto de hoje é a narrativa de mais um desses muitos milagres. Esse milagre envolve a cura de 2 homens que sofriam por possessão de espíritos demoníacos. O texto de hoje é Mateus 8, versos 28 a 34. Então acompanhe comigo a leitura. Tendo ele chegado a outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando, não longe deles, uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou do despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram todas essas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo, lhe rogavam que se retirasse da terra deles. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Bondoso Pai, amado Senhor, nós nos colocamos diante da Tua Santa Palavra, com reverência, com profundo temor, Senhor, no coração. Pedimos que o Senhor venha falar a cada um de nós, por meio do texto bíblico que será analisado, exposto, explicado aqui essa noite. Possamos retirar princípios, ensinos, que sejam proveitosos às nossas vidas, sabendo que a palavra de Deus é uma verdade desde sempre, e por mais antiga que ela se torne, ela não deixa de ser verdade às nossas vidas. Que a gente possa ter, por meio da palavra de Deus, os nossos olhos abertos para a grande verdade que Mateus está expondo aqui no seu Evangelho, a verdade que Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Toca o nosso coração, Pai, por meio da palavra e do Teu Espírito. É o que pedimos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, esse é um relato bastante marcante do ministério público de Jesus, que envolve alguns fatos, alguns elementos curiosos, dos quais nós podemos dizer que envolvem demônios e porcos. E o meu objetivo aqui essa noite é expor o texto e explicar cada detalhe aqui com bastante cuidado, bastante temor, bastante tremor, e retirar do texto aplicações que sejam relevantes para a nossa vida hoje. E como é uma porção um pouco maior do que normalmente eu costumo expor, eu vou primeiro explicar todo o texto, e somente no fim da explicação eu vou procurar retirar algumas aplicações práticas disso que está sendo ensinado aqui para nós hoje. E aí, para a explicação do texto ficar mais clara para vocês, eu dividi em 3 partes distintas. Na primeira parte, nós veremos aqui o encontro de Jesus com esses 2 homens endemoniados. Na segunda parte, nós veremos o pedido que esses demônios fazem para Jesus. E na parte final da explicação, nós veremos as consequências desse pedido realizado. E aí só então, eu vou tentar aqui, depois de explicado o texto, explicado o encontro, o pedido e as consequências, eu vou trazer as aplicações práticas. Então, primeiramente, nós veremos o encontro aqui de Jesus com esses homens que está narrado nos versos 28 e 29. O texto diz: tendo ele chegado a outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo?
Esse relato, irmãos, ele aparece nos 3 evangelhos sinóticos. Então, se você tem aí a sua Bíblia, você vai reparar que logo abaixo do subtítulo e antes do verso 28, tem ali, normalmente as Bíblias trazem ali os textos paralelos. Então você vai ver ali que Marcos 5, versos 1 a 20 e Lucas 8, 26 a 39 estão narrando este mesmo acontecimento. Mateus é aquele que traz esse evento de maneira mais resumida do que os outros dois. Marcos 5 e Lucas 8 trazem maiores detalhes acerca deste evento. Os 3 relatos, eles são unânimes em afirmar que essa história vai ocorrer cronologicamente logo depois da travessia do Mar da Galileia. Logo depois deles atravessarem o mar, deles terem enfrentado aquela tempestade, de Jesus ter acalmado, aqueles fortes ventos, eles chegaram ao outro lado. Então essa história está sendo contada imediatamente depois da tempestade. Aqui, Jesus, sendo seguido por uma multidão, como estava antes, ele passou do lado norte do Mar da Galileia para o lado sul. Então ele estava na região de Cafarnaum, era a região onde Jesus morava. E aí ele resolve atravessar para outra margem do mar, no lado sul, numa região onde ficava a cidade de Gadara. Essa era uma região de predominância gentílica, ou seja, não era a maioria de judeus que habitava nessa região que Jesus foi agora. A maioria do povo que estava ali era povo gentil, povo de fora de Israel, de outras nações. E aqui nós já vamos encontrar algumas dificuldades em relação ao relato de Mateus para os relatos de Marcos e Lucas. Se você correr para o texto de Marcos, você vai ler lá que Jesus chegou na região dos Gerazenos. Mateus aqui fala em Gadarenos. Marcos narra os Gerazenos. Em alguns casos, dependendo da tradução que você tem, você vai ainda encontrar em Lucas um outro nome, que Jesus chegou na região dos Gergesenos. Quando isso aqui ocorre, na teologia nós chamamos que isso aqui é uma variante textual. Tá? É onde, na comparação entre diversos manuscritos, você possui uma diferença no texto. Alguns apresentam uma informação, outros vão trazer uma informação diferente. Então, alguns vão trazer Gerazenos, outro vai trazer Gergesenos, outro vai trazer Gadarenos. Cada um traz uma informação diferente dependendo do manuscrito. E de maneira bem resumida, só para explicar esse caso em particular, o que ocorre aqui, irmãos, é que na região da Decápolis, que é onde Jesus foi agora, uma região ao sudeste do Mar da Galileia, havia uma cidade chamada Gerasa, que ficava a 48 quilômetros da onde Jesus partiu da Galileia. E existia uma outra cidade chamada Gadara, a 8 quilômetros. Essas distâncias meio que impossibilitaria o relato aqui de Mateus ser verdadeiro, porque aí imediatamente Jesus desce do barco e ele encontra os gadarenos. Mas se a cidade ficava ainda a 8 quilômetros ou a 48 quilômetros, esse não poderia ser um relato imediato. Jesus teria que ter feito uma viagem até chegar naquela cidade. E aí, provavelmente, alguns copistas, aqueles homens que fizeram cópias do Novo Testamento ao longo do tempo, eles tinham o conhecimento dessas distâncias incompatíveis e eles tentaram fazer uma correção no texto. E aí, então, eles propuseram o termo Gergesenos, que era um termo diferente daquelas cidades que ficavam mais à distância. Porém, hoje, irmãos, nós sabemos, principalmente por conta dos escritos de um historiador judeu chamado Joséfo, que naquela época ele afirma que existia uma cidade na Galileia chamada Gadara e que ela tinha uma extensão muito grande. É mais ou menos como antigamente, Passo Fundo era muito maior do que é hoje. A extensão de Passo Fundo abraçava Amaral, Guaporé, As outras cidades pequenas eram distritos, pequenas vilas. E é mais ou menos isso que acontecia. Essa cidade de Gadara, ela tinha uma extensão muito grande, que chegava até as margens do Mar da Galileia. E dentro dessa cidade de Gadara, existiam pequenas vilas que faziam parte dela. Dentre elas, uma pequena vila chamada Gerasa. Então, irmãos,
De acordo com as fontes históricas, Jesus ele desembarcou aqui no território da grande cidade de Gadara, que era uma cidade com território bastante ampla, na terra realmente dos gadarenos, e conforme que afirma Mateus. Porém, Lucas e Marcos não estão errados em dizer que Jesus chegou na cidade dos Gerazenos, porque era imediatamente na vila onde Jesus desembarcou. Jesus desembarca na cidade de Gadara, na vila dos Gerazenos. Então, nesse caso, irmãos, é uma explicação um pouquinho mais complicada, porém a gente encontra aqui o porquê dessa diversidade entre os textos. Não há erro da parte nem de Marcos nem de Mateus. Apenas eles trazem uma informação mais específica um do que o outro. Solucionando esse problema, nós seguimos no texto. E aí diz assim: vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados. E aqui nós temos que resolver outra questão. Por quê? Porque Mateus informa, aqui no texto, que haviam 2 endemoniados. Porém, se você vai para Marcos e Lucas, eles citam apenas um homem. Eles não falam em 2, eles falam de um único homem. E nesse caso, a explicação é um pouco mais fácil. Mateus, ele foi um testemunho ocular dessa história. Mateus estava ali presente. Enquanto Marcos e Lucas, eles fizeram o seu relato com base em uma fonte primária. Ou seja, eles narraram aquilo que alguma outra pessoa que eles conheceram viu. Então, não é incomum, irmãos, quando alguém vai contar uma história de fonte primária, onde haviam mais pessoas em um relato, a pessoa que conta, ela acaba dando um destaque maior para aquela pessoa que se sobressaiu na história. Haviam 2 homens possessos, porém, um deles manteve um diálogo com Jesus. Um deles se fez notar com maior ímpeto. E por conta disso, apenas esse homem, ele teve maior destaque. E é apenas esse que é relatado por Marcos e por Lucas. Então são apenas questões que nós temos que resolver, porque afinal de contas, né, irmãos, vocês se deparam com os relatos simultâneos, um conta uma história, outro outra, a gente pode cair no erro de pensar que a Bíblia contém contradições, contém erros. Mas não, você encontra uma explicação para essas variantes. Ela não é incomum e nem torna a Bíblia cheia de erros. Ela continua sendo inerrante, mesmo com essas variantes aqui. Mas resolvidos esses pormenores, vamos seguir no texto. Mateus diz que esses homens foram até Jesus saindo dentre os sepulcros. E aqui, você não deve imaginar essa cena como esses homens saindo do meio de um cemitério, como nós conhecemos em nossos dias, né? Do meio dos jazigos, como nós costumeiramente conhecemos os cemitérios. A região onde Jesus desembarcou, do lado sul do mar, ela era uma região cavernosa, cheia de cavernas. E naquele tempo, as cavernas eram usadas para sepultar os mortos. Então, esses 2 homens, eles saíram dentre essas cavernas e foram até Jesus. E de que forma eles chegaram até Jesus? Chegaram lá com flores na mão? Uma homenagem para você, Jesus Cristo. Não, o texto diz que eles saíram com grande violência. Saíram dali furiosos, né? Se você reparar nos relatos ainda de Marcos e Lucas, que eles são mais completos, ambos vão dizer que ninguém conseguia prender esses endemoniados. Eles tentavam amarrar os pés, amarrar as mãos, amarravam os corpos deles, e eles conseguiam fugir ainda disso. Eles despedaçavam as algemas que eram colocadas nele. Uma força sobrenatural. Além disso, Marcos vai dizer que eles feriam a si mesmo com pedras. Então, esses homens aqui relatados, possessos, eles eram extremamente violentos. Ninguém conseguia passar na região onde eles habitavam. E aí, quando eles se aproximaram de Jesus, eles se aproximam de que forma? Eles declaram um poema aqui para Jesus? Cantam um louvor para ele? Não, o texto diz, e eis que gritaram. Então você deve ter aquela imagem desses homens saindo dentre as cavernas, furiosos, violentos e gritando com Jesus. Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui nos atormentar antes do tempo? E aqui é inevitável o contraste, né, irmãos?
Se os homens de pequena fé do texto anterior se questionavam, quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Os demônios saem dali com a resposta para os homens de pequena fé na ponta da língua. Que temos nós contigo, Filho de Deus. Os demônios demonstram aqui um conhecimento próprio sobre a identidade de Jesus. O título Filho de Deus é um título messiânico. Portanto, os demônios não apenas reconheciam o poder e a autoridade de Jesus, mas eles conheciam profundamente a sua identidade. Eles sabiam exatamente quem Jesus é. O que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Mas é a segunda pergunta dos demônios que chama mais, pelo menos a minha atenção. Não sei se de vocês foi assim também, mas eles dizem, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Deus já havia revelado de maneira clara no Antigo Testamento a promessa do Messias. Que o Messias viria restaurar o seu povo. Essa promessa foi dada ainda a Adão e Eva. Gênesis 3,15. Um dia, teu descendente, o descendente da mulher, virá, resolverá o problema do pecado. O Messias viria consertar o erro, viria trazer o seu reino de paz e de justiça. O Messias chegaria um dia aqui e eliminaria todo o mal e todo o pecado. Entretanto, o tempo e a maneira como isso aconteceria não estava totalmente claro no Antigo Testamento. Ele ficou claro depois da primeira vinda. Quando Jesus veio, isso se tornou muito claro a nós. Jesus veio, inaugurou o seu reino, e a próxima vez que ele virá, ele consumará todo esse reino de justiça prometido. Então os demônios que conheciam Jesus de antemão, sabiam que era ele quem viria salvar o mundo. Porém, eles entendiam que aquele não poderia ser o momento do juízo, o momento onde eles mesmos seriam julgados. Por que viesses antes da hora? Não está na hora de sermos julgados por ti. Então essa pergunta mostra que esses demônios entenderam que Jesus estaria aqui neste momento, limitando as suas atividades demoníacas antes do tempo determinado nas profecias. Portanto, o fato de Jesus expulsar esses demônios é a demonstração de que o reino já rompeu neste mundo. O Messias possui sim já a autoridade de Rei dos Reis, de Senhor dos Senhores. Os demônios reconheceram isso. Você tem autoridade sobre nós. Mas será que você veio antes do tempo? E diante dessa autoridade, os demônios fazem um pedido ao Messias. Versos 30 a 32. Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam, se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou Jesus. E eles saindo passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou do despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Você percebe aqui no início do versículo 30, bem claramente a descrição de uma testemunha ocular dos fatos. Você percebe aqui que Mateus estava lá presente. Era alguém que estava ali olhando tudo aquilo, por causa da noção de distância que ele dá. Ele diz que essa grande manada de porcos estava pastando não longe deles. Então é nitidamente um relato de alguém que viu, tinha noção de onde estava Jesus, onde estavam os porcos. Então ele informa essa questão da distância. No Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 13, o autor informa que essa era uma grande manada de porcos. Marcos cita 2.000 animais pastando naquele momento. Isso confirma, a informação
de que essa era uma região predominantemente gentílica. Isso porque os porcos, eles estão na lista de animais impuros da lei mosaica. E uma grande quantidade de animais, 2.000 porcos, isso indica o consumo da carne ali. Não teria por que eles estarem criando porcos, se não há quem comesse aqueles porcos. Então aqui mostra que a região ali era predominantemente de gentios e não de judeus. Mas a questão desses versículos que mais chama a atenção é o pedido que essa multidão de demônios, porque não eram apenas 2 demônios, os outros evangelhos nos informam que eram vários, era uma legião. Pelo tamanho da manada, você tem uma expectativa do tamanho de demônios que estavam no corpo desses homens. Então você tem aproximadamente 2.000 demônios pela quantidade de porcos que eles vão tomar o corpo deles. E aí eles fazem um pedido, esses seres espirituais, a Jesus. Se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Esse é um pedido realmente intrigante. Por qual motivo esses demônios querem possuir uma manada de porcos? O texto bíblico não nos explica de maneira clara. Nenhum dos evangelistas vai entrar nessa questão dos porquês desse pedido dos demônios. Mas nós podemos encontrar algumas possibilidades por meio de outros textos bíblicos. Uma dessas possibilidades é em relação à autoridade que Jesus possui. Jesus já demonstrou, por meio de muitos milagres, o seu poder sobre o mundo físico, sobre a criação e também sobre o mundo espiritual. Aqui mesmo no capítulo 8, no verso 16, é dito que Cristo, meramente com a palavra, libertava as pessoas de possessão demoníaca. Demonstra a autoridade que Jesus tinha sobre esses espíritos. Ele ordenava, sai dessa pessoa, liberta ela, e os demônios obedeciam. E sobre essa autoridade que Jesus possui sobre os demônios, nós temos um texto em 2 Pedro, que pode nos ajudar a compreender o que ocorre aqui, no texto de Mateus. É 2 Pedro 2,4, que diz assim: Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Pedro informa aqui que quando os anjos pecaram, alguns deles foram enviados imediatamente ao inferno em tormentos. Eles estão lá apenas aguardando o juízo eterno. E então nós temos uma explicação para o pedido desses espíritos aqui. Diante da autoridade do Messias, tendo Jesus poder e autoridade sobre eles, Jesus poderia enviá-los imediatamente para o tormento eterno, naquele momento do inferno. E por conta disso, os demônios teriam feito aqui uma última tentativa de escapar disso. Essa é uma explicação que faz muito sentido, irmãos. Porém, não resolve completamente a questão. Porque eles poderiam ter simplesmente pedido para Jesus que não os enviasse para aquele lugar de tormento. Senhor, nos expulsa, mas não nos mande para o inferno. Nos deixe ficar vagando no mundo espiritual. Ainda fica a dúvida sobre o motivo de um pedido tão específico, de serem autorizados para irem até a manada de porcos. Uma opção aqui, para essa questão específica, é o ódio que esses anjos caídos, anjos que se rebelaram contra Deus, possuem da criação. Essa seria a oportunidade deles de causar mais estrago na obra de Deus nesse mundo. Se você olhar para o início do texto, e você se lembrar de como esses demônios se apresentam para Jesus, isso tem uma certa coerência. Eles eram extremamente violentos no seu proceder. Eles chegam gritando para Cristo. E se nós olharmos ao que acontece na sequência, isso mostra que a intenção deles não era ficar habitando dentro dos animais. O texto diz que eles saindo passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou, despenhadeira abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Eles foram para o corpo dos porcos e se mataram, se jogaram lá para causar a morte daqueles animais. E ao meu ver, esse ódio contra a criação de Deus até pode ser uma opção aqui. De
fato, eles querem causar o maior estrago possível naquilo que Deus ama. Mas não parece ser a escolha mais inteligente. O que eu creio, irmãos, é que esses demônios, eles sabiam que se eles fossem até esses animais, uma manada de 2.000 porcos, se eles fossem lá e matassem todos esses bichos, isso atrairia para Jesus uma grande animosidade dos proprietários desses animais em relação à sua presença ali. A própria vida de Jesus poderia ficar em risco, dependendo da reação dos criadores. Eles tiveram um imenso de um prejuízo. Então, aqueles demônios, eles sabiam que se eles fossem lá causar esse prejuízo, o prejuízo de 2.000 animais, talvez até esses criadores quisessem tirar a vida de Jesus, matá-lo por isso. Só que, por um lado, também, a gente não pode cair no erro de pensar que Jesus também foi pego de surpresa com essa reação dos demônios. Vai lá para os porcos e, não sabia que eles iam fazer isso. Não imaginava, nossa, olha o que eu fiz. Não, tudo estava no plano de Cristo. Tudo isso fazia parte do plano de Deus. Jesus, ele usa essa circunstância para expor os valores daquele povo. Jesus usou essa circunstância para mostrar onde é que estava o coração dos gadarenos. E é isso que nós vamos ver a partir de agora, as consequências disso. Versos 33 a 34. Então, diante da morte de todos aqueles animais, o texto diz que fugiram os porqueiros. E chegando à cidade, contaram todas as coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então, a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus e, vendo, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Então, esses criadores de porcos foram testemunhas oculares daquilo que estava acontecendo de Jesus com os homens endemoniados. Eles estavam ali a certa distância, diz o Mateus. E eles testemunharam a libertação daqueles 2 homens. E logo eles associaram a violência que os animais se lançaram desse penhadeiro abaixo com os demônios que antes possuíam o corpo daqueles homens. A reação deles foi correr até a cidade, onde eles contaram tudo aquilo que havia acontecido naquele momento com os porcos e com os endemoniados. E sobre isso, o relato de Lucas nos traz mais luz. Lucas 8, 35 a 39, ele diz assim: Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram a ter com Jesus. Então aqui é imediatamente depois dos porqueiros irem à cidade e contar o fato. Então o povo saiu para ver o que se passava com Jesus. De fato, acharam o homem de que saíram dos demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhe também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe para que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele, anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. O resultado deste relato sobre demônios e porcos, ele é bastante antagônico. De um lado, nós temos um homem que experimentou do poder e da autoridade de Jesus, um homem que foi possuído de vários demônios, que não tinha mais vida, que vivia entre os sepulcros. Ele está agora aos pés do Senhor Jesus, rogando-lhe: Senhor, deixa eu ir contigo, deixa eu estar contigo. E do outro lado, nós temos uma multidão de pessoas, todo o povo dos Gerazenos, tomados de grande pavor, rogando-lhe o contrário: Senhor, saia daqui, se retire do nosso meio. Essa reação demonstra algo bastante interessante, que altera, de certa forma, a lógica de todo o ministério de Jesus. Se nós olharmos para o ministério de Cristo, nós vamos poder observar que ele já anunciava, desde o início do seu ministério,
que o evangelho não era exclusivo do judeu. Jesus saiu da Galiléia e foi para uma região gentílica. Jesus mostra, fala inclusive, que a maior fé que ele já havia visto até aqui era a fé de um gentio, de um centurião. E aí Jesus vai até essa região predominantemente gentílica, e esta vinda dele para a cidade de Gadara mostra que, de certa forma, Jesus, que não veio a este mundo até apenas para o povo judeu, mas veio também para o gentio, nós vemos agora que não é só o judeu que o rejeita, o povo gentil também rejeita a Cristo. A luz veio a este mundo, e a maioria dos judeus e a maioria dos gentios amaram mais as trevas do que a luz. O Evangelho alcança a pessoa de todos os povos, de toda língua e nação. Nós vimos hoje no texto de Atos. Da mesma forma que o Evangelho é também rejeitado por pessoas de todos os povos, língua e nação. Essas pessoas aqui, ao saberem o que havia acontecido, elas poderiam ter trazido até Jesus os seus doentes. Elas poderiam ter pedido para Cristo restaurar suas próprias almas. Entretanto, essas pessoas só conseguiam pensar em uma única coisa: perdemos os nossos povos. Eles poderiam ter se alegrado com a vida desses homens, que tiveram as suas vidas restauradas, que estavam vivendo entre os sepulcros e que agora estavam no meio das suas famílias, contando as suas muitas bênçãos. Mas não. Eles só conseguiam pensar no prejuízo material que Jesus tinha causado a eles. Eles só conseguiam dizer: se afaste de nós. Nós não queremos você no nosso meio. Vá embora daqui. Nós não queremos prejuízos para nós. Essa é a explicação aqui do texto, irmãos. Um relato sobre demônios e porcos. Agora eu quero encerrar, irmãos, com algumas aplicações práticas sobre tudo que nós aprendemos aqui nessa noite. Vou iniciar com uma aplicação que parte da análise da fala dos demônios. Muita gente diz que essa é a teologia dos demônios. Como eles identificaram Jesus aqui? Como Filho de Deus. E aí você percebe que grande ironia, né? Essa é uma declaração demoníaca. Parte da boca de um demônio. Porém, ela é acertada. Ela é uma declaração demoníaca, mas verdadeira. Os demônios reconhecem que Jesus é o Messias. E segundo essa lógica, a lógica que nós encontramos no meio evangélico dos nossos dias, esses demônios poderiam ter sido recebidos como crente. Eles fizeram a declaração correta. Vamos fazer o apelo e chamar eles para o batismo. Afinal de contas, basta alguém realizar uma confissão de fé coerente com a sua boca e está salvo. Canta a musiquinha. Bem-vindo à família de Deus. É assim que as igrejas procedem hoje em dia. A grande maioria. Você confessou de maneira correta, você está salvo, né? Confie nisso, fez uma oração do pecador. Tá, beleza. Só que não é isso que a Bíblia ensina. A confissão de fé, para ser verdadeira, ela precisa ser acompanhada de um compromisso com Cristo. Crer é se comprometer com a palavra de Deus. O que nós temos aqui dos demônios é uma confissão sem compromisso. Eles dizem abertamente: sabemos quem você é. Você é o Filho de Deus, mas nós não temos nada contigo. O que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Ou seja, nós não temos nenhum compromisso contigo. Nós sabemos quem tu é. Tu tem autoridade, tu pode nos expelir daqui.
porém nós não temos nada contigo. Nós não queremos nada contigo. E infelizmente, irmãos, esse tipo de atitude existe em muitas pessoas que frequentam igrejas mundo afora. Pessoas que confessam Cristo com sua boca, se dizem cristãs, cantam louvores, escutam exposições do texto bíblico, mas as suas vidas pessoais não demonstram nenhum compromisso com Jesus e com seus ensinamentos. Quando estão longe da comunidade da fé, quando estão sozinhos nas suas casas, muitas vezes sozinhos no mundo virtual, nesses momentos onde ninguém está vendo, revela o seu próprio coração. E ao agir dessa forma, quando alguém age assim, querendo apenas ter uma aparência de crente, essa pessoa se torna pior do que os próprios demônios. Porque os demônios, pelo menos, reconhecem a autoridade de Jesus. Enquanto as pessoas que tentam ter uma aparência cristã na sua vida pública, mas na privada se deleitam no pecado, essas pessoas agem dizendo: mas ninguém vai saber o que eu estou fazendo agora. Eu vou ter uma conversa privada aqui, vou flertar aqui, ninguém vai saber, minha esposa não vai saber. Eu vou acessar esse vídeo aqui porque meus pais não estão vendo. Não tem problema que isso aqui não honra Cristo. Porém se esquece, ou mesmo nem creem, no que diz o Salmo 139, versos 7 a 13. É impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse, e à luz ao meu redor que se tornasse noite. Mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti a noite é tão clara como o dia. Escuridão e luz são a mesma coisa. Querer viver achando que os nossos pecados passarão impunes, que não serão conhecidos de ninguém, biblicamente falando, é de uma inocência infantil. Como nos esconderemos do nosso Criador? Eu posso não ver o que você faz na sua vida particular. E aqui eu falo com os jovens também, principalmente. Seus pais podem não saber o que você faz em secreto. Que tipo de conversa você tem com seus amiguinhos. Quais são os desejos mais profundos do seu coração. Mas Deus sabe. Deus sabe. E se tem algo que a Bíblia é muito clara de Gênesis a Apocalipse, é que todo ato de desobediência tem consequências. E eu quero apresentar mais um agravante sobre isso, com base no texto de hoje. Uma coisa é você não conhecer o Jesus das Escrituras. Você não reconhecer quem Ele é. Talvez um ateu, ele não possui um conhecimento correto sobre Deus. Nunca ninguém expôs de maneira verdadeira e bíblica o Jesus. Jesus bíblico, né? Mas nós, irmãos, que já frequentamos uma igreja que prega o Jesus bíblico, ou se você faz parte de uma família cristã, onde seus pais ensinam para você sobre Cristo, isso agrava em muito a situação. Porque conhecer o verdadeiro Jesus Cristo, e mesmo assim rejeitá-lo, até mesmo odiá-lo no seu coração, porque de certa forma conhecer e não querer se comprometer, envolve o sentimento de oposição. Eu não quero esse Deus para mim. Eu conheço Jesus. Eu sei o Evangelho. Meus pais me contam, eu escuto na igreja todo domingo. Mas eu não quero isso para mim. Segundo o texto de hoje, isso aqui, conhecer Jesus quem é e rejeitá-lo, é uma atitude demoníaca. São os demônios que fazem isso. Os demônios conhecem a Jesus. Eles sabem que Ele é o Messias, mas eles o rejeitam. Conhecer Jesus, mas rejeitá-lo em seu coração, isso é o que os demônios fazem. E o destino de todos aqueles que rejeitam a Cristo nesse tempo é o mesmo.
quer demônios, quer pessoas, todos enfrentarão o juízo do Criador. E todos possuem o mesmo destino eterno. Isso foi revelado a nós. Isso foi revelado não para nos botar medo, ou apenas para nos assustar, mas foi escrito para o nosso próprio bem, para que a gente possa pensar muito bem, e então tomarmos a única decisão sensata, sabendo que com Deus não se brinca. É como aquele aviso na areia da praia: cuidado, nessa região está cheio de tubarão branco. Você conta a plaquinha na areia lá. O aviso está ali não é só para colocar medo nas pessoas, mas é para que você saiba o risco. Vai dar medo só de ler aquele aviso? Com certeza. Você está na beira da praia e escuta que ali tem tubarão branco, você vai ficar com medo. Mas isso vai fazer você pensar muito bem antes de querer botar o pé na água. Quando nós temos esses alertas da Bíblia sobre o inferno, condenação, isso não está ali só para nos causar medo. Eu preciso ser cristão porque eu tenho medo. Não, mas é um alerta. Pense bem. O destino eterno de todos os homens está posto aqui. Temos 2 caminhos, 2 portas. Saiba os riscos. Saiba os custos. E agora, tome a decisão. Segunda aplicação prática, com base nesse texto, vem por meio da reação dos gadarenos com a obra que Cristo havia realizado ao libertar esses homens da possessão demoníaca. Ao invés deles se alegrarem com aquelas vidas que foram restauradas, ao invés de olhar para a autoridade de Cristo ali, para o poder que estava diante deles, onde os próprios homens não conseguiam prender aqueles homens lá, aqueles homens violentos, tentaram de toda forma amarrar, botar algemas, cadeias nele, nada conseguia. Jesus vai lá e liberta com a palavra esses homens. Eles tiveram ali a oportunidade de levar os seus doentes, de pedir a sua libertação das cadeias do próprio pecado. Mas eles estavam apenas interessados em contabilizar o seu prejuízo material. Esse povo perdeu a grande oportunidade das suas vidas. Eles estavam diante do Messias, do Redentor, do Libertador, porém rejeitaram a ele porque o seu coração estava nos seus próprios interesses. Imagine, irmãos, qual que vai ser a reação dessas pessoas, esses gadarenos, no dia em que eles forem ressuscitados para o juízo, no dia que eles enxergarem aquele Jesus que libertou esses homens sentado no trono de Davi. Imaginem, irmãos, a reação dessas pessoas que expulsaram Jesus dali, que disseram: vai logo embora daqui. Eles estavam diante do Salvador e preferiram os porcos. Imagine, irmãos, a reação de qualquer pessoa que tenha escutado o verdadeiro Evangelho, mas que tenha rejeitado. Pessoas que ouviram falar de Cristo e tripudiaram dele. Imagine essas pessoas no dia do juízo. Aqui nós temos que fazer uma reflexão importante, irmãos. Porque nós devemos ter muito cuidado para não cometer o mesmo erro. De valorizarmos mais os nossos bens materiais do que as pessoas. Porque eles se alegraram mais, eles se entristeceram mais com o prejuízo dos porcos do que se alegraram com a libertação daqueles homens ali da região. E ainda pior, valorizaram mais os seus bens do que o Salvador deste mundo. Quando nós de fato nos comprometemos com Cristo, as nossas prioridades mudam. A nossa maneira de ver a vida e o mundo muda. Inevitavelmente, os nossos objetivos pessoais não vão ser mais os mesmos.
Uma das coisas que mudam é a maneira como nós enxergamos o nosso próprio legado. Aquilo que nós deixamos para as outras gerações. Antes de Cristo, tenho quase certeza que todos nós aqui, a nossa preocupação era deixar um legado material. O grande objetivo da maioria das pessoas é poder deixar uma herança para os seus descendentes. Uma herança física, bens, uma condição boa para a sua família. Só que para o cristão, o maior legado que ele pode deixar é o próprio Cristo na vida dos seus filhos e netos. Essa é a grande herança. Eu nem conversei nada com o irmão Alexandre sobre isso, mas foi exatamente isso que ele propôs ao final da reflexão do Salmo 16. Qual exemplo nós vamos deixar para os nossos filhos? Qual é a herança que brilha aos nossos olhos? Davi era um rei extremamente próspero, mas ele reconheceu que a sua única herança, aquilo que realmente possuía valor para ele, era o próprio Senhor. Considerar o valor correto das coisas é uma característica da ação do Espírito Santo em nós. Poder discernir aquilo que de fato tem valor em nossa vida. O apego material vai embora para o cristão. Isso ocorre porque ele sabe que a vida aqui é passageira. Ele sabe que a vida dele neste mundo é como uma neblina. E ele não pode perder tempo apenas com o sustento material, mas ele tem que prover o sustento espiritual para a sua família. Porque a sua grande herança é o Senhor e ele quer deixar essa herança aos seus filhos, sua esposa, aos seus netos. O cristão é convocado pelo seu Senhor a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e confiar que todo o resto será providenciado por ele. Marcos 8, 35 e 36 diz que se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? O que podemos aprender por meio da atitude desses gadarenos é que quando não estamos dispostos a perder neste mundo, nós mandamos Jesus embora da nossa casa. Se você não está disposto a abrir mão de coisas na sua vida, a tendência é que você expulse Jesus do seu lar. Quando nós não estamos dispostos a abrir mão de bens, de prazeres, de liberdades, de práticas, nós não estamos dispostos a nos comprometer com Cristo. Se esse é o caso, se você ainda não está disposto a abrir mão de coisas na sua vida por Cristo, não está disposto a abrir mão do seu tempo, dos seus sonhos, das suas ambições particulares, de sucesso e prosperidade nessa vida, isso é sinal de que você ainda não entendeu de fato o quão boas são as notícias de Cristo para nós. Você precisa entender ainda do Evangelho. Você precisa entender ainda o pecado e as consequências. Você precisa disso para aí sim conseguir abrir mão da sua própria vida para ganhar a verdadeira vida. Então o que nós vimos nessa noite foi um relato envolvendo demônios e porcos, mas principalmente envolvendo a reação desses seres espirituais que reconhecem a autoridade de Cristo, mas que não se submetem a ela. Para esses, a sentença final já foi decretada. E também aprendemos com a reação de um povo que, ao se deparar com o poder e a autoridade do Messias, e ao se deparar com as suas perdas materiais, eles acabaram por cometer o maior erro de suas vidas. Eles rejeitaram e expulsaram Jesus da sua presença. Lembremos de Romanos 15:4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança.
Esse relato foi escrito para nosso ensino, para que a gente possa aprender. E aqui devemos aprender com o erro, para que em nossa vida esse erro não seja repetido. Crer significa se comprometer. Se comprometer significa valorizar a Cristo, o nosso Salvador, mais do que qualquer outra coisa em nossa vida. Que Deus nos ajude nisso e derrame sua graça sobre nós. Que sejamos realmente comprometidos com Cristo acima de qualquer outra coisa. Que tenhamos uma confissão de fé correta, mas principalmente que a nossa vida demonstre que a nossa confissão de fé é de fato verdadeira. Vamos orar.